Fala galera, tudo certo? Essa série que eu vou iniciar hoje vai ser 5 aulas e é basicamente um guia do trader iniciante. Se você já abriu o gráfico, já sentiu que ia olhar as marcações, ia olhar os candles, ia olhar o time frame e não entendia nada do que estava aparecendo, essa série é para você. Como eu comentei, vai ser 5 aulas. Hoje é a primeira, é como ler um gráfico. É bem básica, bem iniciante mesmo, mas não tem problema. É mais uma aula para nivelamento geral, entende? E após essa aula, daí a gente vai tendo umas aulas um pouco mais avançadas e no final eu vou entregar um setup completo para quem não tem nenhum tipo de modelo de operação ou não sabe o que fazer quando chega no gráfico, poder estar utilizando. Vamos pro gráfico agora. Como ler um gráfico? Como eu havia comentado, eu vou estar fazendo uma abertura aqui primeiro para a gente entender o que a gente está fazendo, né? Porque a maior parte das pessoas, antes da gente falar de estratégia, de entrada ou qualquer coisa assim, a gente precisa aprender a ler o gráfico. Porque ao tentar entender uma estratégia sem saber ler o gráfico, é tipo a gente tentar ler, mas sem saber o alfabeto, entende? Então nessa primeira aula a gente vai destrinchar. Vamos destrinchar o que é um candle, o que é o time frame, o que realmente significa o preço subir ou descer. Eu sei que parece muito básico, muito iniciante, mas muitas pessoas que estão acompanhando meu canal provavelmente não sabem o que é isso, né? E então tá, vamos lá. Ponto 2, vamos começar por aqui. Muita gente pula direto para qual estratégia usar, mas sem entender o básico, né, do gráfico. E aí quando vê uma explicação mais avançada, se perde e acaba até às vezes desanimando de continuar nesse meio. Então essa aula é a base de tudo que vem depois na série, né? E o objetivo qual que vai ser, né? Quando você terminar de assistir a série por completo, que você consiga olhar para o gráfico e entender o que está acontecendo ali, mesmo sem saber ainda o que fazer com essa informação, entende? Bom, vamos lá. O que é um candle? O gráfico que a gente usa no mercado é formado por várias figuras, uma do lado da outra, são chamadas de candle ou velas em português, né? Cada candle representa o comportamento do preço durante um período de tempo. Ele tem um corpo, que é essa parte colorida que a gente consegue ver, que pode ser mais claro ou mais escuro. Isso é indiferente porque é possível mudar as cores, então isso não influencia. E às vezes tem uns tracinhos em cima e embaixo do corpo, que a gente chama de pavio ou sombra, mas vai ouvir mais chamando de pavio mesmo. O corpo do candle mostra duas informações: o preço de abertura daquele período e o preço de fechamento daquele período. Se o fechamento foi mais alto que a abertura, geralmente o candle aparece de uma cor de alta, normalmente verde a gente se refere, né? Indicando que o preço naquele período subiu. E se o preço tiver um fechamento mais baixo do que a abertura, o candle aparece de outra cor, normalmente vermelho. Aqui no meu gráfico eu coloquei com o preto para ficar diferente assim mesmo, indicando que o preço obviamente caiu. E os pavios? Os pavios são esses tracinhos em cima e embaixo, né? Eles mostram o preço mais alto e o preço mais baixo que aquele ativo alcançou durante aquele período de tempo. Mesmo que depois ele tenha voltado e fechado outro valor, ou seja, o pavio mostra até onde o preço foi, mas não conseguiu fechar lá, mesmo sem conseguir, entende? Então, olhando para um único candle, você já consegue saber: será que o preço subiu ou caiu nesse período? Ele fez isso de forma tranquila ou tentou ir muito mais longe e voltou? Isso já é a primeira camada de leitura do gráfico. Ó, por exemplo, vamos pegar aqui um candle aqui, ó. Deixa eu pegar essa ferramenta aqui. Por exemplo, esse candle preto maior aqui, ó, que é um candle de baixa. A gente teve a abertura dele, que foi nessa região ali. Ó, a abertura dele foi nessa região de cima, ali onde é que eu marquei com essa linha vermelha. E a região de fechamento foi aqui abaixo. Ó, consegue ver aqui? Foi nessa parte de baixo. Ele abriu lá em cima, fechou aqui. E pode ver aquela sombrinha que eu comentei aqui na parte de cima? Esse é o pavio. O preço, enquanto ele estava aberto, ele subiu lá em cima,
não conseguiu se manter e reverteu todo esse movimento, fechando aqui nessa mínima. Isso aqui já é um indício. Opa, o preço foi até lá em cima, não conseguiu se manter e fechou aqui embaixo, o preço tende a cair. E é o que ele vem fazendo nesse momento, ó. Ele subiu um pouquinho aqui, veio aqui, foi ali, veio aqui. Consegue ver que ele está criando uma tendência de queda? Provavelmente ele vai romper esse fundinho. Se ele não romper, ele vai continuar para cima aqui depois. Enfim, isso é mais um detalhe mais para as próximas aulas, né? Mas resolvido essa parte do que é um candle, deixa eu botar aqui de volta bem certinho. Aqui, como ler um gráfico. O que é time frame? Bom, a gente entendeu que cada uma dessas aqui é um candle. Os verdes são que ele abriu aqui, fechou em alta. Os pretos, ele abriu aqui, fechou aqui embaixo, fechou em baixa. Tudo bem. O que é o time frame agora? É o período de quanto tempo exatamente cada candle representa. Isso é o que chamamos de time frame. Você pode configurar o gráfico para cada candle representar 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 1 dia. Aqui eu deixo alguns horários pré-definidos que eu gosto de visualizar, né? Mas isso é indiferente. Se você está no time frame de 1 minuto, por exemplo, cada candle novo que aparece mostra o que aconteceu com o preço naquele minuto específico. Se você mudar para o time frame de 1 hora, cada candle passa a resumir 1 hora inteira de movimento. Isso é importante porque o mesmo ativo pode parecer completamente diferente dependendo do time frame que você está olhando. No time frame de 1 minuto, você vê muito mais detalhes e muito mais candles. É como olhar de perto, vamos dizer assim, né? Já no time frame de 1 hora ou de um dia, você vê o panorama geral, uma visão de mais longe. Ao longo dessa série, principalmente quando a gente for falar de estratégia, time frame, vai ser uma palavra que a gente vai usar bastante. Então já fica com essa palavra guardada na mente, né? Por exemplo, aqui está no 1 minuto, eu posso colocar aqui numa hora, ó, cada candle desse aqui representa 1 hora, entende? Ó, cada candle representa 1 hora. Dá pra ver que fica um movimento muito mais limpo, mas enfim, depois a gente volta a falar sobre isso. Bom, agora vamos para o que significa o preço subir ou descer. Essa é uma pergunta até um pouco engraçada, o que é subir, o que é descer. Pode parecer óbvio para algumas pessoas, obviamente, mas vale reforçar. Quando dizemos que o preço subiu, significa que tem mais gente querendo comprar naquele momento do que querendo vender. Ou seja, o preço está sendo empurrado para cima. Quando dizemos que caiu, é o oposto. Mais gente está tentando vender do que comprar, empurrando o preço para baixo, né? O gráfico é basicamente um mapa visual dessa disputa constante entre quem quer comprar e quem quer vender. Cada candle é um pequeno capítulo dessa disputa, e o gráfico inteiro é a história completa contada candle por candle. Quando você começa a enxergar o gráfico dessa forma, como uma disputa, e não como uma linha aleatória subindo e descendo, já começa a fazer muito mais sentido tudo que vier depois, entende? Porque, por exemplo, aqui a gente consegue ver, aqui teve um fundo, aqui teve um topo, aqui teve um fundo, aqui teve um topo, aqui teve um fundo mais baixo. Ou seja, quem nesse momento está vencendo, vamos dizer assim, são os vendedores, que o preço está indo para baixo. Aqui ele rompeu esse topinho, mas foi só para capturar uma liquidez. A gente pode pegar aqui, ó, mais tempo gráfico, já dá de ver melhor, ó. Nitidamente o preço está caindo, entende? Vamos juntar as peças, ler um trecho do gráfico que é basicamente o que eu já estava fazendo, né? Porque imagina que a gente está olhando um gráfico de 5 minutos ou 1 minuto. Vamos deixar aqui no 1 minuto mesmo que tá tudo certo. Vamos dizer que você vê uma sequência de candles verdes com corpos grandes e pavios pequenos. Isso indica que o preço está subindo de forma bem decidida, com pouca resistência. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pode ser que com candles pretos que é de baixa. Aqui tem um candle de baixa, aqui outro. Pode ver que são 3 candles com uma decisão bem interessante. Aqui, ó, uma outra sequência também de candles de baixa. Ou seja, o preço está querendo ir para níveis mais baixos. Se você vê um candle com um corpo pequenos e pavios ao longo dos dois lados, isso já é uma observação de indecisão do preço. Vamos tentar achar um exemplo aqui.
Por exemplo, aqui esse pequenininho aqui. Ó, olha o pavio que grande embaixo e tem um pavio em cima. Aqui ele ficou indeciso. A tendência era de baixa. Porém, como ele teve essa indecisão, ele acabou subindo um pouquinho para depois continuar a queda. E o mercado em si vai tendo essa dinâmica o tempo todo. É muito interessante, com o tempo que vai pegando essa visão, mas tu já consegue sentir o clima daquele momento do mercado, sem nem ter nenhuma fórmula complicada, só olhando os candles mesmo. Isso ajuda bastante, né? Recapitulando então, essa aula a gente abordou o que que o candle mostra, uma abertura, um fechamento, uma máxima, uma mínima, de um período específico, 1 minuto, 3, 5, 15, 30, cada minuto, cada tempo desse aqui, 15 minutos, vamos selecionar, por exemplo, é 15 minutos para um candle se formar. Com isso, a gente chega na parte do encerramento agora. Você já tem o alfabeto para começar a ler qualquer gráfico. Na próxima aula da série, a gente vai usar essa base para entender tendências. Como saber se o mercado está subindo, caindo ou de lado, olhando para a sequência de candles ao longo do tempo. Já foi uma palhinha do que eu acabei de dar nessa aula, mas na próxima aula eu vou entrar mais específico nesse ponto, entende? Vai ser mais detalhado. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já deixa aqui embaixo uma mensagem, um comentário e já se inscreve para não perder a próxima aula da série. Até mais e a gente se vê na aula 2. Valeu, galera!